Oi, turma. A nossa equipe espera encontrá-los todos bem. E o assunto de hoje é a continuação da aula que foi dada de forma presencial, a primeira aula. É sobre o traumatismo dentário em decíduos. A primeira consideração que nós vamos fazer é a respeito da classificação. Existem várias classificações e a maioria delas se parecem. Então, para fins didáticos, nós vamos utilizar a classificação de Moreira Neto e Gondim, de 2019, na qual eles escreveram um protocolo de atendimento de traumatismos dentários. E dessa forma, eles fazem classificações que têm coerência com a forma, com os protocolos durante o tratamento. Então, nós vamos abordar as injúrias por luxação, fraturas coronárias, fratura corono-radicular, fratura radicular e avulsão ou deslocamento total do dente. Nós temos que considerar, e é importante estarmos lembrando durante essa aula, que nós estamos abordando dentadura decídua. Alguns protocolos são semelhantes, são iguais para dentadura decídua e permanente, e alguns são diferentes. Na dentadura decídua, na dentição decídua, as luxações elas ocorrem com maior frequência que as fraturas, quando nós estamos falando dos dentes. Por quê? E quando nós estamos comparando com os permanentes também. Porque o osso da criança ele é mais esponjoso, ele tem um trabeculado maior, ele é mais resiliente, então o que faz com que essas luxações, essas lesões aos tecidos de suporte, elas aconteçam mais do que quando a gente compara com os dentes permanentes. Os dois primeiros tipos de lesão que nós vamos abordar são a concussão e a subluxação. Na verdade, alguns autores consideram a concussão e a subluxação como a mesma entidade clínica. O que vai variar entre elas é a severidade com que o traumatismo acontece. Então, a gente vai ver que a concussão ela é a lesão mais frequente na dentição decídua. Muitas vezes ela passa despercebida pelos pais e mesmo pelos dentistas. É aquele trauma que a criança bate o dente na cabeça do irmão, ou em algum brinquedo, ou mesmo com um lápis, uma caneta. E nela, as fibras do ligamento periodontal elas não se rompem, então a criança pode ter sensibilidade, vai ter uma reação à percussão evidente, mas o dente vai estar firme no alvéolo, vai estar sem deslocamento e eu não vou ter nenhum sinal clínico que vá me marcar que teve esse traumatismo. Então, essa lesão, ela vai acontecer nos tecidos de suporte de alguma maneira, uma maneira bem leve, só que ela pode ter repercussões na polpa, no tecido pulpar. Então, pode ser uma lesão que pode levar sim a uma necrose pulpar. Então, aquele dente que de repente, aparece fístula, o dente está rígido, os pais não conseguem relatar, associar uma história de traumatismo, pode ter sido sim em decorrência de uma concussão. Já a subluxação, ela tem uma apresentação clínica mais evidente. Na hora que ela ocorre, é como está ilustrado nessa imagem aqui abaixo. Vai ter um sangramento no sulco gengival. Essa é uma diferenciação clínica da concussão para a subluxação. A questão do sangramento no sulco gengival. A mobilidade pode ter maior ou menor, e isso aí vai depender do tratamento, a conduta imediata que nós vamos fazer frente à subluxação vai depender desse grau de mobilidade e vai ter sensibilidade ao toque e à mastigação. Então, o tratamento vai consistir basicamente para a concussão e para a subluxação com dieta com consistência macia, controle do biofilme. Então, se a criança estiver tendo dificuldade
para deixar escovar os seus dentes. É importante a gente entrar com clorexidina 0,12%, sem álcool, para fazer esse controle do biofilme, para não deixar que aconteça outras patologias nesse momento. E nos casos da subluxação, nós podemos pensar em uma contenção flexível nos casos onde temos mobilidade. E essa mobilidade vai depender. Se for uma mobilidade bem leve, é só o acompanhamento. Se tiver uma mobilidade considerável, nós vamos fazer a contenção semirrígida ou flexível. E essa imobilização ela acaba dando mais segurança e maior conforto para o paciente. E ela deve ficar por 15 dias. A extrusão seria o deslocamento parcial do dente para fora do alvéolo, onde nós teremos um desnível oclusal com dente homólogo e provavelmente lesão do feixe vasculo nervoso. Já o deslocamento lateral, ele é resultante de traumatismos que atingem o dente por forças horizontais e aí provocam o deslocamento parcial do dente em qualquer um dos sentidos, ou no palatino, vestibular, no mesial ou no distal. Pode ocorrer fratura da parede alveolar e muito provavelmente teremos também lesão do feixe vasculo nervoso. Nós temos que pensar que quando temos essa lesão do feixe vasculo nervoso, obviamente é ele que vai levar nutrientes para a polpa. Então, a chance de um comprometimento pulpar, ela é muito maior nesses traumatismos. E se vocês observarem na figura que ilustra aí, a gente tem um deslocamento lateral importante, no qual a coroa veio no sentido vestibular e a raiz foi no sentido palatino. Então, a chance de um traumatismo desse atingir o sucessor permanente, que está ali atrás, ela é grande. E aí, o tratamento vai depender da severidade dessas lesões. Então, a abordagem terapêutica, tanto para a extrusão quanto para o deslocamento lateral, ela é a mesma. Então, consiste no reposicionamento cirúrgico imediato e contenção por 15 a 30 dias. Esse reposicionamento, ele deve ser feito com anestesia local, com uma pressão digital bem controlada, para que a gente não provoque mais danos a esse dente. Nós precisamos nos lembrar que se passar, ela deve ser feita de forma imediata. Se passar um período superior a 4 horas, nós já vamos ter aí a formação de um coágulo, e esse coágulo ele pode dificultar o reposicionamento. Então, em alguns casos onde o atendimento não é feito de forma rápida, muitas vezes nós teremos que partir para procedimentos mais radicais. Quando de alguma maneira nós julgarmos que há risco de lesão para o germe do sucessor permanente no momento do reposicionamento, ou quando houver acentuado grau de deslocamento ou de mobilidade, nós devemos sim optar pela exodontia. Então, esse aqui é um caso onde nós tivemos uma extrusão, e aí o paciente foi atendido logo após o trauma. Nesse paciente aqui, observando o deslocamento, então, se a coroa deslocou um pouco para o sentido lingual, para o sentido da palatina, é sinal que a raiz veio para o vestibular. Então, menor chance de comprometer o germe do sucessor permanente. Então, na verdade, esse dente sofreu uma extrusão e uma luxação lateral também, não é? Nós acionamos o dente, fizemos a contenção flexível, contenção semirrígida. Nós vamos usar aqui contenção flexível e semirrígida como sinônimos. Nós utilizamos fio ortodôntico, fio de amarria, né, fio de amarria torcido. E é interessante nós lembrarmos que quando formos fazer esse tipo de contenção ou esplintagem, nós temos que fazer de forma que a criança possa higienizar, que os pais possam higienizar e que fique de maneira satisfatória para preservar os tecidos moles e tecidos gengivais também.
Esse aqui é o caso de um bebê de 1 ano e 9 meses. Se vocês observarem no exame radiográfico abaixo, a gente percebe que de alguma forma esses dentes se movimentaram no alvéolo. E aí ele também foi atendido logo após a lesão traumática ter acontecido. A conduta, então, foi o reposicionamento dentro do que conseguimos aí. Essa criança já tinha uma mordida aberta, uma criança que tem o hábito de sucção, tinha o hábito de sucção de chupeta bem acentuado. E aí nós reposicionamos, fizemos a contenção e utilizamos a laser terapia, que, como nós falamos na aula passada, ela tem várias funções dentro de um traumatismo. É claro que cada vez mais os trabalhos estão sendo desenvolvidos, utilizando tanto o laser infravermelho quanto o laser vermelho nessas lesões, e é uma terapia que nós temos tido experiência de estar recorrendo com muita frequência, porque os resultados realmente são bastante interessantes e promissores. Esse aqui é um outro caso em que a criança foi atendida num serviço de urgência. Ela até recebeu uma contenção, mas não era uma contenção que estava adequada, os dentes não foram bem posicionados, e ela chegou até nós, já tinha decorrido 6 dias do dia do traumatismo. Os dentes estavam com extrema mobilidade, fora de posição, então nós não tivemos outra opção terapêutica a não ser fazer a exodontia. Esse aqui também é outra criança que chegou até nós em momentos tardios, não dava mais para reposicionar esses dentes, então o dente 61 estava com mobilidade, o 62 totalmente fora do lugar. Nós fizemos a opção por remover o 62 e fizemos uma contenção flexível no 61. Um ponto importante sobre a extrusão de deslocamento lateral é que nós consideramos que sim, a chance de ter ruptura do feixe vascular nervoso ela é bem importante, bem considerável. No entanto, nos dentes tecidos, o tratamento endodôntico de forma preventiva ele não está indicado e nós devemos fazer o controle clínico e radiográfico. A intrusão é um outro tipo de traumatismo que pode ocorrer, onde temos o deslocamento axial do dente para o interior do alvéolo. Ela está dividida em 3 graus, de acordo com Andressen e colaboradores, e o grau 1 se refere a uma intrusão parcial leve, com mais de 50% da coroa visível. O grau 2 seria intrusão parcial moderada, com menos de 50% da coroa visível. E o grau 3, uma intrusão severa ou total da coroa. E aqui, se nós formos considerar esses graus, o grau 1 teria um prognóstico favorável, grau 2 e 3 com prognósticos que não são bons. A direção da intrusão, quando nós falamos em dentes descidos, ela é bastante importante, porque sempre que a gente fala em dente descido, e eu vou repetir mais uma vez para vocês, nós precisamos pensar no sucessor permanente que está se desenvolvendo. Então, se nós temos risco para o sucessor permanente, nós vamos sacrificar o descido. Se nós temos um exame radiográfico e associamos esse exame ao exame clínico, nós vamos conseguir um diagnóstico melhor, bem feito, preciso. Se no exame radiográfico a imagem do dente que intruiu ela aparecer alongada em relação ao dente homólogo, vou ter maior chance do dente ter se deslocado no sentido palatino. Se essa imagem for encurtada, menor chance de comprometer o sucessor permanente. Nesse exame radiográfico aqui, nós vamos ver um exemplo de uma imagem do incisivo central que sofreu intrusão
e ela se encontra encurtada. Então, se a coroa estiver visível, nós podemos esperar para ver se acontece a erupção desse dente. O acompanhamento clínico e radiográfico ele vai se dar quando nós temos o grau 1 de intrusão e um grau 2 que se nós julgarmos não complicado, se na radiografia ele não tiver ido para o sentido palatino, nós podemos aguardar a erupção. Nós precisamos lembrar aos pais que muitas vezes essa erupção ela não vai acontecer deixando o dente exatamente no lugar que ele estava antes do trauma. Isso vai depender do estágio de risogênese que esteja esse dente. Então, dentes com risogênese incompleta, crianças bem jovens, bem novinhas, bebês, a chance de acontecer essa erupção ela é maior. Vai depender também da direção que o dente intruiu, do grau da intrusão. Então, considerando o grau 3, a gente nunca vai esperar uma erupção num grau 3, onde a gente não enxerga a coroa. E casos com até metade da coroa intruída, que seria o grau 1, eles são casos que têm mais chance de sucesso. Isso aqui é um dente para vocês observarem na radiografia. É um dente que a imagem está encurtada, então ele não intruiu em direção ao germe do permanente. Nós aguardamos o processo de erupção e essa aqui é a radiografia depois que o processo de erupção aconteceu. É interessante vocês notarem que esse dente que voltou, né, o dente 61, ele é um dente que está com a coroa dele, na coroa dele, na polpa do dente, a gente consegue observar que tem uma obliteração pulpar. Então, provavelmente esse dente, provavelmente não, com certeza esse dente teve esse traumatismo trouxe uma repercussão pulpar que nós teremos que acompanhar. Nos casos de intrusão, em dentes descidos, não é aconselhável o tracionamento cirúrgico e o reposicionamento. Então, nós aguardamos. Nos casos mais severos, a gente faz a exodontia. Então, nos casos severos, a conduta é exodontia. E aí, sempre que houver chance de risco para o sucessor permanente, essa é a conduta que deve ser adotada. Então, se houver contato entre a raiz do tecido e o germe do permanente, se houver ocorrência de anquilose durante a reerupção, de repente, nós fazemos a opção por aguardar a reerupção. E aquele dente, ele estaciona em algum momento, ele perde os movimentos eruptivos. Aí, nós temos que retirar esse dente, porque pode até provocar um dano no crescimento desse osso alveolar, que vai ser seguido aí com a erupção do dente permanente. Se houver fístula ou radiotransparência periapical em dentes que ainda não estão em posição, se já tiverem em posição, dependendo do caso, dá para fazer o tratamento endodôntico. Se houver reabsorção severa do dente descido ou se houver uma fratura óssea que comprometa o posicionamento desse dente no alvéolo. Então, essas são as indicações para exodontia nos casos de intrusão. Nós vamos ver esse caso clínico, ele ilustra um dente que sofreu intrusão, o dente 61 sofreu intrusão. Nós fizemos a opção de aguardar a reerupção desse dente, ele veio um pouco, mas depois de algum tempo ele parou e nós fizemos a opção por fazer exodontia. Foi feita a exodontia. E outra lesão traumática que nós vamos falar é da avulsão, no deslocamento total do dente para fora do alvéolo. No dente permanente, quando ocorre a avulsão, sempre o reimplante, a maioria das vezes, se tiver um tempo hábil, o reimplante vai ser tentado. No dente descido, isso não vai acontecer, porque tem grande possibilidade de lesar o germe do permanente. Então, se houverem casos selecionados, uma criança jovem que caiu na sua frente, você está ao lado, você pode reposicionar, ir para o consultório, fazer a estabilização.
ou se o tempo decorrido até a criança chegar em você for menor de 30 minutos, esse dente foi transportado num meio de transporte adequado, e o meio de transporte adequado caseiro, mais fácil e mais adequado que se tem para transportar é o leite gelado, de preferência. E existem alguns fatores limitantes, a presença de uma risólise incipiente, avulsão com fraturas, presença de lesões de cárie extensas. Então, tudo isso, se houver as situações, então nós não vamos reimplantar. Então, o reimplante do dente decíduo é uma coisa que precisa, para que tenha um prognóstico um pouco mais favorável, condições bem adequadas para que ela aconteça. Então, isso aqui é uma criança, um bebezinho, né? Um bebê que com menos de 1 ano de idade sofreu um traumatismo, a mãe chegou na hora, chegou com o dente, né? Tinha menos de 30 minutos, tinha a risogênese estava incompleta, só que como que nós iríamos fixar esse dente nessa criança tão pequena? Então, a nossa opção foi fazer o acompanhamento. Radiografamos, os incisivos laterais, eles não estavam rompidos ainda, e aí nós não fizemos nada, orientamos, demos a conduta, tranquilizamos os pais, e nesse momento não havia mais nada que nós poderíamos fazer. Nesse outro caso, a criança chegou, ela tinha o dente também, mas ela já tinha chegado um tempo depois. O acidente dela foi um pouco mais complexo. Se vocês observarem nessa imagem, ela tem uma lesão na testa, ela tem o queixo suturado e já tinha passado mais de 5 dias do dia do traumatismo. Então, não dava para fazer mais nada, só aguardar e aí pensar numa reabilitação protética para que essa criança não desenvolvesse nenhum hábito de interposição de língua, ou para que ela pudesse falar de uma maneira mais confortável, né? Então, sempre o controle e a manutenção do espaço e funcionalidade quando tem perda dental, ela é importante, né? Tanto nas avulsões quanto em outras lesões traumáticas em que os dentes acabaram sendo perdidos. E é importante que nós façamos o acompanhamento do processo de erupção no permanente. E aí vocês podem questionar como que nós vamos fazer essa manutenção de espaço ou de funcionalidade? Esse bebê, ele ainda não tem os caninos irrompidos. Então, quando os caninos estão irrompidos, a perda de espaço nessa região anterior, a perda total de espaço, ela é minimizada, porque os caninos eles fazem a sustentação desse espaço. Mas nesse caso, por exemplo, a criança não tem os caninos irrompidos. Então, foi pensado, foi desenhado para ela esse recurso protético, né, para manter o espaço. É importante quando nós resolvemos fazer isso, que essa peça ela fique muito bem fixada. Então, esse tipo de prótese, ele tem uma fixação diferenciada. Ela é colocada sobre o dente, esse dente pilar, ele é revestido, é feito um condicionamento ácido no esmalte e é feita uma resina, uma cobertura de resina composta nesse dente, para que possa aguardar até que os molares estejam rompidos para que a prótese dessa criança seja trocada. Essa aqui é a peça protética para que vocês possam ver e conhecer. Quando a criança perde os dentes anteriores, como no caso que está sendo ilustrado aqui, ela não vai, e ela já tem os caninos na boca, ela não vai perder o espaço dessa região. Mas se nós deixarmos uma criança pequena sem fazer a devida reabilitação estética e funcional, ela pode adquirir hábitos de interposição lingual, ter alteração na fala, problemas de autoestima, problemas na sua imagem corporal. E é por isso que nesses casos é muito importante a reabilitação protética. Para esse caso aqui ilustrado, nós vamos mostrar para vocês nos slides seguintes o recurso que nós gostamos, que a nossa equipe gosta
de utilizar para fazer essa reabilitação. Essa é uma prótese que ela é chamada de prótese tubo-barra, ou prótese de Nancy. Ela se fixa nos segundos molares descidos e ela tem esse sistema tubo-barra que permite o crescimento da criança, ela não trava o crescimento da criança e ela dá uma resolução estética boa para a maioria dos casos. E vocês podem ver essa imagem, devidamente autorizada pelos pais, mas é a imagem da criança com essa reabilitação protética. É uma prótese que geralmente não gera desconforto e a criança consegue usar por um período grande de tempo. É claro que sempre nós devemos conduzir a manutenção preventiva e o segmento desses pacientes. Em relação às lesões aos tecidos dentais, nós vamos poder ter as fraturas coronárias sem e com envolvimento pulpar e as fraturas corono-radiculares. Nas fraturas coronárias sem envolvimento pulpar, nós devemos proceder a uma restauração, fazer uma restauração para devolver a forma, a anatomia desses dentes sem maiores consequências. E para as fraturas com envolvimento pulpar, e que sejam apenas coronárias, muitas vezes nós temos que fazer o tratamento endodôntico da maneira como for, ou conservador ou mais invasivo, mas a terapia endodôntica e a restauração. Já as fraturas corono-radiculares, elas necessitam de uma abordagem mais diferenciada. As fraturas corono-radiculares são aquelas que envolvem esmalte, dentina e cemento. Se elas estiverem cerca de 1 a 2 milímetros, se elas não forem muito extensas, até 3 milímetros abaixo da margem gengival, e no exame clínico nós percebemos que dá para fazer a colagem desses fragmentos e depois a exodontia e restauração, ou a proteção pulpar, nós devemos manter esses dentes. Se for impossível restaurar ou colar os fragmentos, se essa linha de fratura estiver bem abaixo da margem gengival, o tratamento é exodontia. Esse aqui é um caso bastante complexo, em que nós tivemos fratura longitudinal, fratura corono-radicular, e aí, para esse caso que está ilustrado nesse exame radiográfico, a opção foi a exodontia. Esse aqui é um outro dente que nós avaliamos que a fratura ela estava 1 a 2 milímetros abaixo da linha gengival. Nós fizemos anestesia local, isolamento do campo operatório, fizemos através da linha de fratura, nós tivemos acesso à polpa, removemos o tecido pulpar inteiro, e aí depois dessa remoção do tecido pulpar, nós fizemos a colagem desses fragmentos, novo acesso e endodontia. Esses casos são casos complexos que têm que ser avaliados. Geralmente, quem consegue conduzi-los de uma maneira melhor é o especialista, é quem tem experiência para fazer, mas são casos que acontecem que, de repente, nós conseguimos manter o dente aí funcional e numa condição favorável para a criança. Esse aqui é um outro caso em que aconteceu a fratura. Essa fratura que ocorre na radiografia, a gente consegue enxergar essas linhas de fratura parecendo um Y. E geralmente o prognóstico delas é muito ruim, porque o dente se fratura em várias posições. Nesses casos, não tem como tentar salvar esse dente, exodontia e depois o pensamento em reabilitação protética são as condutas mais seguras. Já as fraturas radiculares, nós podemos tê-las de forma vertical e oblíquas e as horizontais. As verticais e oblíquas, elas já colocam o dente com prognóstico ruim e a exodontia é indicada. As horizontais vai depender muito do posicionamento dessa fratura. Então, se a fratura estiver mais para apical, o prognóstico é melhor.
Então, se estiver no terço apical ou no terço médio e a criança chegar para nós no momento oportuno, sem ter decorrido muito tempo do traumatismo, nós vamos considerar a aproximação dos fragmentos, nós anestesiamos o dente, fazemos o reposicionamento dental, vamos fazer uma contenção por 60 dias, é uma contenção que vai ficar mais tempo, ou se tiver no terço cervical, ou se for uma fratura grave do terço médio, nós faremos a exodontia como procedimento de escolha. Esse aqui é um caso que nós tivemos fraturas aí no terço apical e no terço do apical para o médio. A criança chegou em tempo hábil, nós fizemos a redução dessa fratura. E aqui a gente pode ver a fratura reduzida e a contenção feita nessa. Nós usamos uma fibra de vidro para fazer essa contenção, né? Foi o Rebond que foi utilizado. E em acompanhamento. Se a gente notar, teve uma reabsorção acelerada ali de um dos fragmentos, o outro a gente pode ver que a gente consegue observar ainda a linha de fratura. E é interessante que os pais sejam bastante esclarecidos, que tiver algum indicativo de inflamação, de necrose pulpar, presença de fístula, prontamente eles devem procurar o profissional para que alguma conduta seja tomada. Esse aqui é um outro caso onde teve uma fratura no terço médio, o dente estava com mobilidade, não dava para ser mantido e nós fizemos a exodontia. Em alguns casos, o profissional pode ter dificuldade em remover a porção apical. Isso aí tem que ser bem avaliado. Se o profissional tiver destreza, tiver segurança para remover, o ideal é que seja removido. Mas em alguns casos é muito difícil remover e a chance de lesar o sucessor permanente é grande. Então, em alguns casos, pode ser considerado, hipoteticamente, deixar esse resto apical para que ele seja reabsorvido com o processo de risólise. Isso aqui é um outro caso onde nós tivemos fraturas radiculares nos dois dentes, tanto no 51 quanto no 61. E o que nós precisamos lembrar é que as fraturas radiculares, elas dão menor incidência de necrose pulpar do que os deslocamentos, por exemplo, do que uma avulsão, por exemplo. Porque a força do impacto, ela é dissipada na linha de fratura e não no ápice radicular, especificamente. Isso leva a uma redução de risco do rompimento do feixe fáscico nervoso. Então, para a polpa, provavelmente as fraturas radiculares vão ter um prognóstico melhor do que uma avulsão, do que um deslocamento lateral. Os traumatismos indecidos, quando nós conduzimos abordagens imediatas, nós temos sempre que esclarecer os pais sobre as possibilidades futuras de acontecer do dente esfoliar antes da época natural de esfoliação, de ter reabsorções aceleradas ou patológicas, de ter presença de fístula ou abscesso, de ter mudança de cor. E nesses casos, a mudança de cor, ela vai nos trazer fortes indicações, ela pode nos trazer fortes indicações de alteração pulpar. Ela não determina sozinha o tipo de alteração e a permanência da coloração normal não necessariamente indica que essa polpa está saudável. E o sinal alteração de cor isolado, ele não é um dado confiável para predizer a condição de saúde pulpar. Nesses dentes, a gente teve pouca alteração de cor e nós notamos a presença de fístulas, que indica que eu tenho necrose pulpar bastante evidente aí. Né? Esse aqui, nesse dente, nessa imagem aqui, a gente nota que tem o dente 61, ele tem uma alteração de cor maior que a do 51, mas em cima do 51 a gente consegue observar uma fístula, não é?
E aí nós precisamos fazer alguma conduta, nós não podemos deixar esse processo infeccioso aí. Vamos observar esse caso aqui. Eu gostaria que vocês prestassem atenção na data. Essa é a primeira imagem, a criança sofreu um traumatismo, estava sendo controlado e apareceu uma fístula, isso em fevereiro de 2011. Nós nós temos uma fístula, tinha uma fístula bem marcada na região do 61. No 51, na hora que nós olhamos o exame radiográfico, nós percebemos que tinha uma reabsorção ali patológica, uma reabsorção acelerada. E aí nós resolvemos fazer a endodontia nesses 2 dentes. Fizemos a endodontia em março de 2011. Essa imagem com extravasamento de cimento endodôntico no tecido, muitas vezes ela chega a ser até desejável, porque nós queremos que esse medicamento chegue até lá. E fomos acompanhando em março de 2011, dezembro de 2011, dezembro de 2012, né? Já tinha bastante tempo, essa criança foi sendo acompanhada. Notem que aquele cimento, aquela pasta endodôntica que foi extravasada, ela foi totalmente reabsorvida. E é importante que vocês observem o desenvolvimento dos germes dos sucessores permanentes. E aqui nós vamos ter abril de 2014, já com desenvolvimento radicular começado. E aí, no caso anterior, nós tivemos uma duração desses dentes aí por um período bastante interessante, até que chegassem momentos próximos da esfoliação do dente. E nós precisamos lembrar que nós temos reabsorções que podem ser desencadeadas por lesões traumáticas. Então, nós podemos ter desde reabsorções radiculares externas superficiais a inflamatórias, substitutivas ou atípicas. Se as reabsorções elas são radiculares externas, o tratamento endodôntico ele não é feito para parar a reabsorção. O tratamento endodôntico ele vai ser feito quando eu tenho uma reabsorção interna de origem pulpar ou se eu tenho uma reabsorção de origem inflamatória que pode estar sendo causada, como no caso anterior demonstrado, que pode estar sendo causada em função da necrose pulpar do dente envolvido no caso. Então, é claro que se a gente tira o processo infeccioso, eu vou ter diminuição no processo inflamatório, especialmente se for feito com hidróxido de cálcio, nós vamos ter inativação das endotoxinas bacterianas que provocam esse tipo de reabsorção. Então, aqui, esse é um caso, nós observamos que existe uma fratura. A primeira radiografia é do dia 10/9/2016 e a segunda radiografia 19 dias depois. Né? Nós temos uma fratura importante do dente 61 radicular, mas eu quero que a atenção de vocês vá para o dente 51, que em função do traumatismo, ele está sofrendo uma reabsorção atípica, né? Uma reabsorção que nós chamamos de lâmina de faca. Os dentes descidos, eles têm uma memória genética que garante que esses dentes sejam temporários. Eles são geneticamente programados para serem temporários. E as lesões traumáticas, muitas vezes, aceleram essa memória genética de risólise e o organismo começa a reabsorver de uma maneira muito mais severa e muito mais rápida esses dentes em alguma situação que não seja a situação habitual para aquele dente. Nessa outra imagem, eu gostaria que vocês observassem bastante o ápice, tanto do 51 quanto do 61. Olha essa imagem, olha bem essa imagem para acompanhar as próximas radiografias. Num controle de 4 meses, a gente tem uma reabsorção bem grande desse dente, no outro a gente não teve, mas nesse
no dente 51 teve uma reabsorção radicular importante. A gente continua acompanhando, porque não teve reação inflamatória aí, não estamos tendo lesão óssea aí importante, não estamos tendo sintomatologia clínica, né? Já nesse outro caso aqui, nós tivemos a lesão traumática, no dente 51 não tem escurecimento, não tem alteração de cor, no dente 61 já tem uma alteração para o cinza, né? Essa alteração para o cinza, daqui a pouco nós vamos ver, mas ela é um forte indicativo de necrose pulpar, né? E se a gente for observar, no dente 51 nós temos um tipo de reabsorção que chama reabsorção em teto de igreja. Nos dois dentes nós tivemos uma reabsorção patológica aí, e já comprometeu a cripta do sucessor permanente, a criança já está maiorzinha, já está com mais de 6 anos de idade, nós fizemos a opção pela exodontia. Esse aqui, só para que vocês possam observar, foram os dentes após a exodontia. Olha, nesse dente que está mais branquinho, essa conformidade é ela que é chamada de reabsorção em teto de igreja. Isso aqui após a exodontia, só para vocês verem a conclusão do caso. E a questão da mudança de cor, não é? O que a mudança de cor ela vai me indicar? Ela vai ser a expressão de diferentes estágios pulpares, ou hemorragia, ou necrose, ou calcificação, não é? Então, o que nós podemos ter em relação a essa mudança de cor? Uma mudança de cor que se manifesta dias após o traumatismo, ela nos evidencia um tecido pulpar com maior chance de recuperação. E quando a gente fala dias, são poucos dias. Se ela manifestar semanas ou meses após o traumatismo, maiores chances de refletir uma necrose pulpar. Então, qual que é a mudança de cor? Para qual coloração eu espero dentro de dias? Qual que seria essa mudança dessa resposta? O que essa mudança de cor ela poderia nos trazer? As alterações mais comuns seria para uma alteração mais rósea ou cinza avermelhado, um cinza mais escuro e para o amarelo. Se eu tenho uma alteração para o lado do rosa, né, para o cinza arroxeado, ou cinza avermelhado, ou róseo, e observem esse dente que é muito importante, e se ela aconteceu alguns dias depois do traumatismo, provavelmente ela é resultado do extravasamento de sangue da polpa que está impregnando a dentina. Então, tem um prognóstico melhor. E nesses casos, a gente só acompanha. Essa coloração puxada para o lado do cinza, ela é de prognóstico pior. Geralmente, ela aparece em semanas ou meses após o traumatismo e ela geralmente está associada à necrose pulpar. Isso aqui é um outro caso do dente indo para o cinza. E essa que vai para o lado do amarelo, se nós observarmos o dente 61, ela nos indica uma obliteração ou calcificação pulpar. Se vocês observarem na radiografia que é do mesmo caso abaixo, tem uma obliteração pulpar, a luz do canal radicular, nós quase não conseguimos perceber, está bem diminuída em relação ao homólogo e indica uma calcificação pulpar. Vamos observar esse caso aqui, né? Exame radiográfico, uma criança com 2 anos e 5 meses, ela é referente àquele primeira imagem rósea que nós mandamos para vocês. A criança sofreu um traumatismo, ela teve fratura da espinha nasal anterior, então foi um traumatismo que foi importante, teve bastante sangramento aí. 3 semanas após o trauma, vocês observarem o dente 61, ele tá arroxeado, ele tá roxo. A criança ainda tá com a boquinha machucada. 3 meses após o trauma, o dente clareou, ele voltou à coloração
bem próximo do natural. Essa criança foi acompanhada, não teve que fazer nada, exame radiográfico de acompanhamento, 4 anos e 11 meses. E, finalmente, nós chegamos no final da nossa apresentação. Espero que vocês aproveitem essas experiências. Nós vamos nos encontrar para o fórum. É importante que vocês assistam às aulas, que vocês façam as atividades propostas, para que a gente possa otimizar e melhorar esse desconforto nesses tempos difíceis. Desejamos que todos fiquem com Deus, que todas as famílias estejam bem e, se Deus quiser, logo a gente se encontra para uma aula presencial.